Olá, estamos de volta com Vida Consciente, hoje trazendo o assunto de inclusão social, junto com Simone Chemes. E eu acho que um dos pontos importantes para a gente desmistificar, uma coisa que a gente estava conversando aqui até no intervalo, é o que é um especial, o que é uma pessoa especial, o que é um aluno especial. O aluno especial é aquele que, de alguma forma, ele mostra para você, professor, que você não conhece tudo, que você não sabe tudo e que você precisa aprender mais e saber mais como lidar com situações diferentes, né? Nós temos alunos que apresentam transtornos, nós temos alunos com algumas síndromes, né? Nós temos alunos autistas, mas tem outros transtornos e outras situações que acontecem nas salas de aula que não são tão evidentes assim, né? Que não são tão visíveis assim, né? Então, a gente acaba tendo que aprender a lidar com essas dificuldades, né? Uma das coisas que eu julgo fundamentais, a gente vem de um conceito longo, né? Se a gente fosse trazer à tona aqui toda a história do que a gente está falando aqui, do que são essas pessoas especiais, a gente pode estar vindo falar desde questões sociais, né, de como eram tratados, vistos e são vistos até hoje, como a gente falar disso de dentro de casa, como os pais, os parentes veem essas pessoas e como, né, essa cadeia que evolui. No outro lado, o que se busca, o que está se fazendo é o que? Identificar, se trazer para dentro desse conceito, que é tratar isso de forma diferenciada, mas trazendo isso para o conhecimento da pessoa, do indivíduo, que ele entenda que isso é especial, que a família entenda que isso é, e que isso já tem uma forma de tratar e de como potencializar. O aprendizado é diferente, as visões são diferentes, o tempo é diferente, que isso evolua para o resto da família, que é a base, né, onde cria toda a parte, a base, a vivência e todo o resto, e que isso venha para a sociedade e que ela se retroalimente. Porque uma criança dessas, que consegue ser potencializada e tratada e trabalhada, e que ela chegue numa fase, né, adolescente, adulta, que consiga trabalhar e mostrar que ela está lá, que ela superou tudo isso, ela é um exemplo vivo para o resto, né? E hoje a gente tem todas essas pessoas, e depois, não sei se a gente vai ter tempo de falar aqui, mas só um parênteses, a Simone faz um trabalho belíssimo, que se a gente não conseguir tratar dentro desse programa, vamos tratar dentro de outro, que é acompanhar já há quantos anos os atletas paralímpicos? Há uns 10 anos, mais ou menos, né? A gente acompanha esses atletas nas Paralimpíadas. Então, imagina, a gente está falando de uma pessoa que também tem essa experiência, que é uma experiência de superação pura. Não porque eu tenho esse problema, eu não posso me superar. Então, esses paradigmas têm de ser, de fato, quebrados. Essas pessoas que são especiais, elas de fato são especiais, elas têm muito para nos ajudar e elas são pessoas normais, com o seio familiar, social que a gente está acostumado. E é isso que a gente tem que trazer para essa compreensão, né? E os mesmos direitos, né? Os mesmos direitos fundamentais, né? E eu queria assim deixar também dito que tem muitas pessoas que mistificam, né? Que rotulam muito e muitas vezes não querem que os seus filhos venham estudar nas escolas que têm alunos especiais, né? Mas eu quero dizer assim, que todos saem ganhando com isso, né? Conviver com as pessoas especiais, tanto para quem é especial e para quem é dito normal,
é uma troca muito bonita, é uma troca muito boa e eles têm que levar isso para a vida, eles levam isso para a vida deles, né? Uma pessoa que convive com uma pessoa que tem a síndrome de Down, por exemplo, ela convive com ele na escola, depois ele vai sair da escola e vai conviver na sociedade com essas pessoas e já vai saber lidar, não vai ter medo de chegar perto, não vai ter medo de conversar. Uma pessoa que é deficiente visual, ela só é deficiente visual por algum motivo na vida dela, ela teve esse problema, vamos dizer assim, mas esse problema ele pode ser superado, né? Então tem muita gente que chega perto de um deficiente visual e começa a berrar no ouvido dele, como se ele fosse surdo, e ele não é surdo, ele é deficiente visual. Então, isso a gente aprende lá na escola, a gente começa a aprender na escola, e aí traz essas coisas para a sociedade, né? Isso, se eu for aqui enumerar todas as outras deficiências, todas essas deficiências, elas têm um ponto positivo que traz para quem não é deficiente um conhecimento e uma bagagem enorme, né? Então, quando eu estava no ensino médio, eu tive uma colega que era deficiente visual e estudava comigo. Eu aprendi olhando para ela e convivendo com ela, que eu podia chegar, que eu podia conversar, que eu podia perguntar para ela, posso te ajudar? Entende? Então, muitas vezes, a gente tem medo do desconhecido, medo do que a gente não conhece, né? Então, é para justamente desmistificar isso, para quebrar esses paradigmas que a gente está aí nas escolas, mostrando para a sociedade, mostrando para as pessoas que a gente não precisa ter medo. A gente pode chegar, conversar, perguntar, precisa de ajuda? O que eu posso te ajudar? O que eu posso melhorar para eu poder te entender? O que tu diria para essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes especiais que vão estar assistindo o nosso programa? Que mensagem tu mandaria para eles agora? Eu diria, não desistam. E diria para as famílias, né, também, deixe que a gente ajude os seus filhos, né? Dê esse poder às escolas, dê esse poder, no caso, a si mesmo, né? Tragam seus filhos para as escolas, acreditem na escola, acreditem no trabalho dos profissionais, porque a gente precisa da ajuda das famílias para a gente conseguir fazer um trabalho bem feito, né? E eu diria para os meus alunos, eu diria para os alunos especiais, para as pessoas especiais, todos nós somos especiais. E eu diria, não desistam, venham para as escolas, venham conversar com a gente, descobrir que o mundo é muito maior do que eles imaginam, né? Que eles podem ser muito felizes, que eles podem ser aceitos, que eles podem descobrir a si mesmo, descobrir o seu lugar nesse universo. Simone, muito obrigado. Obrigado por trazer para nós todo esse conhecimento e trazer esse recado aí, eu acho que tão importante para todas essas pessoas, para os pais, para toda a família, para a nossa sociedade como um todo. Até o próximo Vida Consciente. Gratidão.